Câmara Esportiva, sala de visita às 13 horas mais 10 minutos. Aliás, está assim um belo anúncio do Comercial Esperança. Quero deixar aqui também a minha observação para a sessão de carnes do Comercial Esperança, viu? Muito bom, viu? Estive lá com a dona Priscila no fim de semana e vale a pena conferir. Comeu carne de porco, né? Não, carne vermelha tá assim. Carne de porco será no domingo, né? Para comemorar a brilhante vitória. Yuri Alberto, nunca critiquei. Quem disse que eu critiquei o Yuri Alberto é mentira, viu, pessoal? Antes do segundo gol, xinguei ele umas 20 vezes, mas tudo bem. Câmara Esportiva repetindo, 13 horas mais 11 minutos. Você acompanha essa entrevista no nosso Spotify, tá? Entrevista completa. E, claro, nos horários alternativos da TV Guarulhos. Sempre lembrando, de segunda a sexta, às 12h30 na TV Guarulhos, também nos horários alternativos. E também lá no nosso canal no YouTube, na íntegra e também na aba Vídeos. Hoje recebendo a doutora Andréa Romão, né, psicóloga da Associação Atlética Flamengo, vem gentilmente bater esse papo aqui com a gente, falar um pouco, né, desse trabalho que nós aqui defendemos muito, que é a psicologia dentro do esporte, em especial do futebol. Mas antes da gente entrar nesse tema, quero pegar o boa tarde da doutora. E para quem ainda não conhece a doutora Andréa, quem é a doutora Andréa Romão? Boa tarde mais uma vez. Olá, boa tarde. Eu queria agradecer o convite. Eu sempre gosto muito de falar sobre esse tema, porque eu acho que é um tema muito importante e eu acredito que para todo atleta o treinamento mental é essencial. Então, eu gosto demais de falar sobre esse assunto, então obrigado por estar aqui. Bom, eu sou Andréa Romão, sou psicóloga já há um bom tempo e de alguns anos para cá eu me especializei em psicologia do esporte, justamente porque eu comecei a ver, até por história de vida de pessoas próximas a mim, essa necessidade, né? Por que o atleta treinava muito, né? Treinava durante a semana inteira, treinos exaustivos, e chegava na hora do jogo, não conseguia performar da mesma forma como performava nos treinos. Então, tudo começou daí, para eu poder entender um pouco qual era a dificuldade desse atleta. Por isso que eu fui estudar. Certo. E dentro desse estudo, né, deparar com essa realidade, chegou a ser assustador ou não? Muito. Muito porque, infelizmente, ainda isso não é aceito ainda, né? Ainda tem uma dificuldade não só do atleta, mas dos pais do atleta, dos treinadores. Então, hoje, ainda tem uma barreira, sim, ainda tem uma resistência a esse treinamento mental dentro dos clubes ou das categorias de base, que é tão importante, principalmente nas categorias de base, né? A gente que vem do rádio, a gente conversava, até a senhora dizia que trabalhou na Gazeta, a gente falava dos nomes da Gazeta, que eu tive a oportunidade ali no estádio, na época do rádio, de dividir. E quando a gente viu um jogador, quando ele dominava a bola, ele errava passe de 1 metro, a gente dizia, a bola está pegando fogo no pé do jogador, né? Quer dizer, é um trabalho, né, doutora, muito importante, porque o treinador ali no campo acha que com 2, 3 gritos pode resolver o problema. Que acha que a habilidade, a técnica ganha o jogo e muitas vezes não, né? Existe a pressão da família, existe a pressão de um estádio lotado, de dar o resultado. O futebol talvez hoje seja a profissão que mais exige do ser humano, né? Sim. Mentalmente, claro. Né? Sim, e você falou um aspecto extremamente importante. Porque quando ele não está com a mente dele forte o suficiente, na primeira jogada errada, ele perde totalmente o foco e a concentração. E para ele recuperar isso dentro do campo, depois, é muito mais difícil. E aí o técnico que também não tem esse conhecimento, o técnico não acredita, né, na importância desse trabalho mental, põe mais pressão ali na beira do campo e aí a performance vai por água abaixo. Então, a importância desse atleta estar com a cabeça forte, né, estar com essa mentalidade forte, é nesse momento que aparece, né? Então, a gente vê muito hoje, ali com os atletas, a gente vê muito essa coisa do medo de errar. Por quê? Eu sei que se eu errar, eu vou sair, se eu errar no próximo jogo eu não serei convocado, se eu errar eu vou para o banco. Então, este medo de errar, de ser julgado, ele é uma das demandas, das maiores demandas que a gente tem.
Seria um exagero, doutor, a gente dizer que hoje a psicóloga deveria, no dia do jogo, estar ali no banco de reservas também? Ali para auxiliar, para conversar, porque o jogo de futebol, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Ele acontece em 90 minutos, né? O time pode ir do céu ao inferno. Seria interessante também, no dia do jogo, ter esse trabalho, né? Quebrar essa barreira. A gente sabe que é um pouco difícil, né? Mas seria importante? Sim, eu acredito que sim. Eu fiz um trabalho agora no Paulista com um time de base, que eu também faço parte da equipe deles. E eu acompanhei, eu consegui acompanhar, estar ali junto com os treinadores e olhar esse outro lado, né, que é tão importante, porque quem está na arquibancada também está distante e não vê aquela dinâmica do jogo, né, não consegue entender o que está acontecendo ali. Então, eu tive essa experiência de estar ali sentada no banco com os treinadores, e é extremamente importante e rico, né, para a gente entender um pouco o que acontece com os atletas naquele momento. E uma situação também muito interessante, já a gente vai falar do Flamengo, mas é uma realidade, né? O futebol, em sua maioria, são jogadores que vêm, né, de classes mais baixas, baixa renda, e também existe aquela pressão para dar certo, né, doutora? Às vezes o pai vê no menino uma situação. Algumas famílias ainda têm essa estrutura de colocar e ir trabalhando, né? Agora, outras não, é o tudo ou nada. Como enfrentar um desafio como esse? E falar, ó, calma, que é uma criança, pode dar certo ou não, existe o caminho do estudo, enfim, como trabalhar isso? É um desafio, né? Porque, como eu disse, nem todos os pais acreditam na importância, né, do filho ser um atleta, mas não só um atleta formado na parte física, na parte técnica, na parte tática, porque isso eles sabem fazer, né? O problema é ter esse controle mental. E os pais, infelizmente, eles não têm a noção da importância desse trabalho mental. Então, para eles, para muitos pais, o que acontece? Bom, meu filho é o craque, né? Então ele é intocável, ele não pode ficar no banco. Como é que meu filho fica no banco? Então, essa pressão do pai vai para o atleta. Muitas vezes, eu vejo o caso do atleta entender que ele está no banco, porque ele não foi bem no treino, ele tem essa consciência. Mas, em função dessa pressão do pai, ele começa também a questionar, ele também começa a achar um absurdo ele estar no banco. Então, vem da criação também de casa. Existe casos, doutora, que o jogo vai para casa? Por exemplo, se a criança não vai bem em campo, dá aquela cobrada na janta, existe? Na janta? Se chegar a janta, tá ótimo, mas é na saída do campo. Rola isso? Muito. O jogo continuar no caminho para casa? Muito, muito. Isso acaba com a criança. Muito, sim. Eu já vi pais batendo na criança saindo do jogo, porque dizendo que não jogou bem. O que aconteceu, porque não jogou, que tinha que jogar. Então, essa coisa são só crianças, né? Então, não tem. Então, são crianças que já têm uma responsabilidade e tem que dar conta de tudo, tem que dar conta de estar ali, de jogar bem, de performar bem, de atender o treinador, de atender as expectativas desses pais. E, infelizmente, são muitos atletas também que desistem em função dessa pressão. A gente perde aí, a gente pode estar perdendo grandes talentos porque não consegue lidar com toda essa pressão. Dito tudo isso, né, com toda essa experiência, essa bagagem, trazendo agora para a Associação Atlética Flamengo, que hoje tem a categoria sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, sub-17 e sub-20. E o profissional, com várias realidades, né, de crianças a adultos, né? Como dividir esse trabalho, como entender cada um, como trabalhar com cada categoria, como trabalhar com cada pai. Como é que a senhora fez esse planejamento dentro do Flamengo para otimizar o trabalho? É isso, assim, cada categoria tem as suas características, né? Então, tem categorias que a gente nem aciona pais, né? Porque já tem uma idade em que eles conseguem se virar sozinhos e eles têm as suas próprias decisões. Então, essas são categorias que a gente trabalha muito mais focado neste desenvolvimento. Então, o que eu uso muito são técnicas em que eles conseguem fortalecer esse mental, fortalecer a autoconfiança,
fortalecer tirar esse medo de errar. Então, nessas categorias, o trabalho é muito focado, ele é muito duro com eles, porque eles têm que ter esse entendimento que um atleta completo hoje precisa desse treinamento mental. Então, é um trabalho bem, bem duro em cima deles, né? Nas categorias menores, a gente treina muito mais os pais, né, e os responsáveis do que propriamente o atleta. Não, é legal pra caramba isso, né? No Sub-11 a gente treina o pai, no Sub-20 a gente treina o atleta, né? Exatamente. Não, são realidades, é aquilo que nós falamos antes, né? Talvez o pai enxerga no menino sei lá, não deveria ser assim, né, doutora, mas um pote de ouro, né? Exatamente. E muitas vezes é apenas uma criança entrando no esporte. Um ponto muito importante que eu coloco aqui, eu já conversei aqui com o Rodrigo Cabral, com o técnico, com o pessoal da comissão técnica do Flamengo, principalmente o profissional, ele trabalha com duas realidades. O Campeonato Paulista da segunda divisão, ele é sub-23. Né? Então você tem os meninos que chegam com aquela... Estou jogando o Campeonato Paulista, meu jogo está sendo transmitido, é a minha chance de ir para uma grande equipe. E tem aqueles que olham o Campeonato Paulista como, se eu não der certo aqui, acabou minha carreira. Né? Dificilmente eu terei uma visibilidade porque eu já estou jogando no estado de São Paulo. Eu coloco isso, doutora, como um dos motivos para o Flamengo estar na última divisão. Porque não é futebol, é emocional. Né? É um desafio a ser trabalhado para o ano que vem, para 2025, chegar para esses jogadores e falar, calma, dentro de campo, na qualidade, vocês conseguem, sem se desesperar, sem ser afoito, que dá para conseguir. Esse é o maior desafio para 2025? E eu acho que o trazer... Tem muita essa ansiedade, né? Muito, a gente trabalha muito isso com eles, essa coisa do como vai ser o meu futuro, como que eu vou ficar. Então, isso é muito constante, né, nessas turmas. Mas o que a gente procura trabalhar é o aqui e agora. Sim. Por quê? Porque, qual que é o trabalho, né? Assim, eu não posso pensar que como vai ser amanhã ou depois, porque o que vai ser visto é o meu trabalho do aqui e agora. É como eu estou performando hoje. É isso que vai ser visto para que eu tenha um futuro, né? Para que eu seja visto como um bom desempenho, como um profissional completo. Então, eu acho que o grande desafio é trazê-los para viver o presente, para viver o que eles estão tendo agora, para desenvolver essa parte mental, para eles estarem seguros ali, porque é isso que vai demonstrar o quão bom eles são, para que eles sejam vistos, para que eles tenham realmente um futuro brilhante, porque eles têm capacidade. Sim. É o que eu falo para eles. Vocês sabem o que vocês têm que fazer, né? Vocês treinam para isso, vocês têm a capacidade. O que vocês precisam é ter essa força mental para que vocês consigam desenvolver tudo que vocês sabem de uma forma correta, de uma forma confiante, né? Então, esse é o principal trabalho que a gente realiza ali. O Sub-11, o 12, enfim, ainda tem o pai ali. E muitas vezes ajuda, muitas vezes atrapalha. Mas o profissional, não. São meninos de outras localidades, do interior do estado ou de outros estados, né? Que moram no Flamengo, que ficam longe da família. Isso também acaba tendo uma carga emocional, ficar longe do pai, longe da mãe. Porque a gente fala em futebol profissional, mas tem menino ali de 20 anos. Sim. Né? Como é que se trabalha isso? O longe da família, a saudade de casa, se é que existe isso também, né? Existe em menor proporção, porque eles estão ali são mais maduros, né? São mais independentes, mas sim, sempre tem os casos em que precisa ser mais acolhido, a gente precisa estar mais perto, conversar mais. Então, sempre que termina um trabalho em grupo, sempre tem um trabalho individual, uma chamada, uma conversa, porque, claro, tem alguns que precisam desse acolhimento. E é aquilo, assim, cada um tem um perfil, cada um tem uma forma de agir, um perfil comportamental mesmo. São né? 23 atletas, né? Exatamente. São 23 realidades diferentes. Né? Exatamente. E eu acho que o treinador também tem que ter esse olhar para cada um dos perfis, para que ele possa extrair o melhor de cada um deles, né? Isso é importante também, porque se tem um atleta que tem um perfil mais durão, é um perfil que ele age muito mais na pressão, ele age melhor na pressão, tem um outro que talvez não. Então, o treinador também tem que ter esse trabalho em parceria para que ele entenda o perfil de cada um deles para extrair o que tem de melhor, né? Porque nós somos, cada um
age de uma forma, né? Então tem os que agem muito bem na pressão, tem outros que não, desestruturam totalmente. Então o treinador também tem que ter este olhar para cada um dos seus atletas, né? Porque eu acho que isso até melhora a forma como ele consegue lidar com a equipe, né? Doutora, o Flamengo é uma equipe de 70 anos de vida e história, que já quase chegou na primeira divisão, na Série A1 em 2009. Aquele jogo contra o Monte Azul, né? Foi aquele jogo fatídico. Talvez seja o jogo que mais pessoas eu vi naquele estádio. Eu vi 10 mil pessoas ali, acredite. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Flamengo já chegou a figurar ali num espaço muito maior dentro do futebol do estado. E hoje o Flamengo está numa última divisão. Isso traz dentro da cidade aquele sentimento saudosista de o Flamengo, olha onde o Flamengo chegou e olha onde o Flamengo está. E tem aquele sentimento da cobrança do torcedor. Né? E a torcida do Flamengo, não sei se a senhora já teve a oportunidade de ver, é uma torcida que cobra bastante. Sim. É o direito do torcedor. Isso acaba refletindo na diretoria, isso acaba também refletindo na comissão técnica. Como que o trabalho da senhora entra nisso também? Porque a gente fala muito do atleta, mas o presidente de um clube, um diretor, o técnico, o auxiliar técnico, o preparador físico, também recebem essa cobrança. O trabalho também entra aí, conversar com o presidente, conversar com o vice-presidente, com os diretores, com a comissão técnica. A gente está ali trabalhando basicamente com os atletas e com os treinadores, né? O que acontece? A gente está sempre à disposição, né? Sim. Claro que sempre que é preciso a gente dá um suporte, um acolhimento, porque tem que ter um trabalho em conjunto, né? Não adianta nada também a gente trabalhar a base se a gente não tem... não dá para ficar ninguém de fora, a gente tem que fazer um trabalho conjunto. Tá certo. Doutora, muito obrigado pela sua participação, boa sorte, né? A gente sabe que não é fácil. Tem Chega aí, Tatu Bola. Opa! Tudo bem? Não, mas é lógico, você acha que eu fiquei te olhando ali no momento mais distraído, tudo bem? Tudo bem. Tá tudo bem? Tudo bem, o senhor, tudo bem? Tudo bem Cláudio também. pai também? Tudo bem. Mamãe tá bem, os Tudo irmãos? sossegado. Então tá bem, então pode ir embora, não, brincadeira. Pega ali o microfone, doutor, pedindo para você passar para Herrera, porque mais uma vez eu quero agradecer esse moço aqui, Cláudio Herrera, futuro secretário de Esporte e Lazer de Guarulhos, que proporcionou esse bate-papo muito rico, né, Herrera? E você sabe, e a gente sempre diz aqui, né, da importância do trabalho da doutora Andréa dentro do Flamengo, que muitas vezes nos últimos anos, eu sempre digo para você, ser testemunha, você pode me desmentir aqui. O problema está aqui, né? O problema está aqui, né? Então, é importante esse trabalho, né, Herrera? E a gente espera que em 2025 a doutora possa ajudar o Flamengo a sair dessa última divisão, né? Com certeza. Boa tarde, Juliana. Boa tarde. Raí. Belo tênis, hein? Gostou? Tô tudo combinando hoje, ó. Laranja. Hoje tá bonito. bacana. Preto, branco também. Então. É importante, né, Juliana? Claro. A gente sabe dos últimos anos aí o que aconteceu, várias vezes batendo na trave, jogo importante ali, o time não ia. Então falta, né, principalmente o mental dos meninos, acho que é de suma importância nessa fase. Acho que o trabalho da psicologia dentro do clube é muito importante. Hoje também a gente tem esse trabalho de psicologia para possivelmente ali na frente se tornar um clube formador, que a gente sabe que precisa, né? É importante ter a psicóloga dentro do clube. Então, assim, é muito importante, a gente sabe disso. Hoje o mental do jogador é muito importante, né? Pesa muito. E acredito muito no trabalho que está sendo feito com as psicólogas dentro do clube, com os meninos, com a comissão técnica, e isso pode render muitos frutos lá na frente. Passa para a doutora. Doutora, além da senhora, tem mais alguma profissional que trabalha lá? Ju ou só a senhora? Não, eu tenho mais uma pessoa, a Glaucia Pérez, que também me ajuda. Legal. Nos atendimentos. O Flamengo também tem parcerias com faculdades, né, que onde acolhe, ele acolhe estagiários ali também, tem com o futebol interativo. Então o Flamengo está cercado desses profissionais que ajudam aí nesse trabalho mental com os atletas. E como é que é a sua rotina no Flamengo? Todos os dias, 2 vezes por semana? Como é que Não, eu vou uma vez por semana. Uma vez por semana. Isso. Porque mesmo que a senhora também tem a sua atividade Também fora do tem. clube, né? Exatamente. Então é importante. Parabéns, muito obrigado pela vinda aqui no Câmara Esportiva e mais uma vez boa sorte. Estaremos Muito juntos, obrigada, viu, doutora? eu que agradeço, ok. Muito obrigada. Quero mandar um grande abraço ao comendador Pedro Bueno, que assiste o Câmara Esportiva. Mandar um abraço à minha querida Mara Munhato, a Cláudio Rodrigues, quero mandar um abraço também. Grande Mamonas, também assistindo o Câmara Esportiva. Beijão pra você, Mamonas. Você acorda todos os dias com a rádio Mamonas, Tacinho? Mamonas! Grande Mamonas. Herrera, obrigado, querido. É nóis, Juli. Legal. Pega o microfone para se despedir.
Muito obrigado Os mais uma avós, vez, né? tem que estar sempre... Tem convidado lá pra quinta, não pode falar ou não? Temos os meninos do Sub-20, né? Que a gente vai continuar. Boa. A gente, até o final do ano, a gente vai estar falando com todos os meninos do Sub-20, que provavelmente estarão na Copa São Paulo. E também os meninos do Sub-15, falar muito da Paulista Cup. Paulista Cup, que, aliás, queria falar, classificados Sim. em todas as categorias: Sub-10, 11, 12, 13, 15 e 17. 17, com jogos no estádio Antônio Soares de Oliveira. Aliás, na Sexta-feira, tem o jogo 3 da contra tarde. o Osasco Audax às Exatamente. 15 horas. Aliás, aquele podcast com o Jurandir Toledano rendeu, hein? Ah, rendeu muito. Faltou Ainda história, faltou viu? histórias, hein? Faltou história, As viu, proibidas Tassinha? não foram para o As ar. proibidas, as que nós contamos não são as proibidas, viu? Exatamente. Imagine as proibidas. É. Mas quero mandar um grande te agradecer também publicamente, Que isso. Herrera, por fazer parte desse momento. Falava muito com o Tassinho, né? O Jura é uma pessoa que sempre nos recebe com muito carinho. Pergunta do Tassinho, pergunta do Ulisses, sempre lembra com muito carinho de Oswaldo Tassi. Né? Sempre, o Herrera está aqui testemunha. Ou o seu Tassi, quando vinha aqui fazer o jogo, enfim. E o Jura completou 80 anos, né? Então, poder estar no Pode Flá, lá na Rede Alto Tietê, podendo homenagear o Jura, foi você não sabe a alegria que você me deu, né? De poder estar lá com o seu Jura, contando essas histórias, lembrando do mestre Oswaldo Tassi. Fala, Tassinho. Grande seu Jura, um abração para ele. Seu Jura que tem a sua história cravada ali no Flamengo, tem a sua história no livro do Flamengo, vários personagens. Seu Jura tem uns 3 capítulos só pro seu Jura, que já foi, já cortou a grama, operou o placar, foi chefe de delegação e também como torcedor organizado. Então ele reúne, ele é um combo. Ele é um combo de tudo isso. E principalmente do amor pelo Flamengo, né? Como o seu Jura tem, é incrível, tá certo? Vamos colocando o ponto final no Câmara Esportiva. Quinta-feira temos, Tassinho? Qualidade de vida com a Irene e companhia. Professor Irene Coraza, AFO, atividade física orientada com o nosso vôlei adaptado, 50 mais, 60 mais, 70 mais, falando aqui no Câmara Esportiva sobre essa modalidade pessoal que, ó, o bicho pega, né? Ô, Julito, só fazer Por favor, um agradecimento. As avaliações do futsal semana Boa, passada, boa. mais de 1.000 meninos, desde o Sub-12, 14, 16 e 18, juntando todas as categorias, deu mais de 1.000 meninos fazendo avaliações ano que vem. Então, a gente vai seguir fazendo as avaliações do futsal, a gente vai trazer, quinta-feira eu trago mais informações aqui, o Juliano fala para vocês. E agradecer todo mundo, o Rodrigo, o Reinaldo, todo o pessoal ali que está fazendo esse trabalho lá no futsal. Ano que vem o Flamengo vem para disputar também campeonatos da Foi ali no Federação. Estela Maris? Foi no Estela Maris. Mais de 1.000 meninos. Quinta-feira eu mando as fotos aqui, a gente dá uma passada nas fotos. Parabéns aí ao Flamengo, né, por abrir essa possibilidade, né? Esse braço, né? O Caio me falava até do basquete lá atrás, ainda Sim, tem também, ideia? tem a ideia do basquete também. Então, Flamengo, para 2025, muitas novidades. Inclusive, eu já passei para o Juliano aqui a data, então a gente vai estar falando disso tudo no final do ano com o lançamento do planejamento para 2025, com a apresentação dos novos uniformes, tudo certinho. E com a presença do Câmara Esportiva. Exatamente. Comes e bebes, após o evento, será oferecido por Cláudio Herrera. Pessoal, fiquem com Deus até quinta-feira. Lembrando que essa entrevista estará no Spotify do Câmara Esportiva e também na aba Vídeos, lá no nosso canal no YouTube. E, claro, na íntegra, na aba Live ou ao vivo no nosso canal no YouTube. Um abraço, fiquem com Deus até quinta. Fui!